Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de ADV. Hoje eu vou conversar com Marcelo Veiga. É juiz titular aqui no estado do Ceará, mas o seu percurso é bem curioso. Foi delegado de polícia, foi defensor público, é mestre em ciências criminais, tem várias obras escritas, também é professor, sabe só de um tudo. Muito obrigado, Davi. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Fui advogado também, esqueci desse ponto. Mais macabro. Foi importante para mim, estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar um pouco, né, sobre essa trajetória, né, o que a gente pode acrescentar para quem está no início dela. Se você não puder acrescentar, ninguém pode, porque é uma experiência muito plural, né? Você tem da recordação agora todos os pontos de vista, né? Exato. E como se deu esse teu percurso até chegar num ponto de vista mais imparcial, que é o que você ocupa hoje como juiz? A minha trajetória no direito, ela foi sendo construída passo a passo, né? Eu me formei, como a grande maioria dos estudantes de direito, sonhando tudo ao mesmo tempo, mas precisando ali começar de alguma forma. Então, assim comecei na advocacia. Eu não me imaginava no setor público, que eu fiz um estágio durante muito tempo em um escritório e me via como advogado. Começo a advocacia e vejo que naquela realidade que eu vivi para o Rio de Janeiro, eu não era tão bem remunerado. Então eu pensei, vou estudar para concurso. E comecei a estudar para concurso e passei para inspetor da Polícia Civil do Rio. Fui inspetor por alguns anos no Rio. Depois vim para o Ceará como delegado. Quando eu chego para ser delegado aqui, eu já estava um pouco cansado da polícia, né, da rotina, das operações, de perder noite. E aí eu decidi estudar para uma outra carreira. E aí quando eu começo a estudar para uma outra carreira, eu passo em 2 defensorias públicas. Eu fui nomeado na Defensoria do Maranhão e fui nomeado na Defensoria de Alagoas. Tá com quanto tempo de polícia? Eu já estava ali como delegado 2 anos, mas ao total já estava com 6, 7 anos na polícia. E aí foi para a Defensoria Pública? Aí fui para a Defensoria Pública. Uma linda transição, né? Aí foi um momento de carreira, né, para mim muito importante, porque eu tinha uma visão muitas vezes preconceituosa da Defensoria Pública, que está muito ligado à defesa criminal, mas não foi essa a realidade que eu vivi. Eu fui trabalhar num município que tinha uma criminalidade muito pequena, eu tinha pouquíssimos processos criminais, e os processos criminais que eu tinha era furto de galinha, era coisas banais de uma comunidade praticamente rural, mas eu tive a oportunidade de contribuir para que a defensoria levasse para essas pessoas cidadania. Então, nós fizemos multirões para tirar documentos. Então, eu vivi um lado da defensoria que, para mim, foi o mais lindo possível, né? Eu que vinha da polícia, me adaptei fácil à defensoria porque eu não tinha quase nada de processo criminal. Os que eu tinha, eu fui muito profissional, fiz a defesa, mas além disso eu tive como participar da vida da comunidade, né? Fiz atendimento em comunidade quilombola, atendimento presencial, né? Fui lá na tenda de palha fazer atendimento jurídico. Então, para mim foi uma experiência que me marcou e eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu saí da Defensoria Pública. E da Defensoria veio para a magistratura? Sim, na Defensoria eu vim para a magistratura. Na verdade, quando eu vou para a Defensoria, eu já estava aprovado como juiz aqui. A nomeação demorou um pouco da minha turma. E nesse período eu fui para o Maranhão para ser defensor público. Quando eu sou chamado de volta, eu ainda penso, né, venho ou não venho, tá tão bom aqui, já estou adaptado, mas aí a questão familiar, né, de voltar para o Ceará. Eu tinha um apartamento aqui, quando eu fui para o Maranhão, eu não desmontei meu apartamento aqui, eu continuei com ele, estava sempre aqui. Então, quando eu venho para a magistratura, eu já venho com esse sentimento de que finalmente eu vou para uma carreira que eu não vou sair mais, não vou trocar mais, né? Que esse percurso mesmo profissional principal, né, fora os alternativos que você conduz, ele estava encerrado. Estava encerrado. Marcelo, é uma transição que dá muita curiosidade, né?
porque você tinha uma atuação muito próxima da comunidade por um ponto de vista policial e fez uma transição para um ponto de vista não assistencial, não é a melhor palavra, mas é a que eu achei, para aquela assessoria jurídica à comunidade de uma outra abordagem. Mas o que me deixa mais curioso ainda não é a transição da questão do delegado de polícia para a defensoria pública. Você antes era policial, o que gera uma aproximação ainda maior, porque na minha análise você ficava próximo à execução da lei, que muitas vezes um magistrado, durante toda a sua carreira, ele não vai conseguir ter essa percepção. O que é que a realidade te mostrou que esses cargos não conseguem acessar, que você via ali em uma diligência, em uma operação, na execução prática da lei? Todo modelo de contratação de magistrado pelo mundo, ele tem problemas, né? O modelo de eleição do magistrado tem os problemas particulares, né? Os próprios Estados Unidos adota esse modelo em que os magistrados são eleitos, o México passou a adotar, e aí tem as peculiaridades, porque esse modelo sujeita essas nomeações a outros interesses, né? Tanto que isso tem passado por um processo de restrição muito maior do que já foi. O modelo brasileiro, ele é um modelo, para mim, mais democrático, porque há um processo, que é o concurso público, que acaba filtrando as pessoas que estão, pelo menos inicialmente, aptas a exercer a profissão, mas ele tem um grande problema, que é esse nosso modelo. Ele exige a chamada prática jurídica, que hoje você comprova de inúmeras formas. Então, a gente não tem como ter a certeza que o juiz vai ter uma experiência de vida, ou que ele vai ter ao menos noção da realidade que ele está inserido. E acontece muitas vezes disso não estar presente. A minha experiência na polícia, principalmente na Polícia do Rio de Janeiro, que eu participei de muitas operações em comunidades. Depois, como delegado também aqui no Ceará, eu trabalhei no interior, na capital. Então, me deu uma noção de realidade que eu não sei, na prática, o quanto ela é pesada para mim, mas eu sei que ela é fundamental. Quando eu vou para a defensoria, eu equilibro um pouco, né, essa minha visão de mundo e passo a olhar também uma outra visão, esse lado que era, né, você usou uma palavra perfeita, assistencialista, porque a defensoria no interior, ela é uma porta aberta que recebe de tudo. As pessoas, para saber como é que faz para marcar uma consulta, muitas vezes vai na defensoria pública, né? Então eu consegui equilibrar isso, mas eu acho que isso me tornou um juiz melhor, porque hoje eu consigo, quando recebo um processo criminal, ter uma noção do que efetivamente acontece, porque eu estava lá na ponta, eu via como funcionava, né? Até para avaliar uma tese defensiva ou uma tese do Ministério Público, né, é difícil, é mais difícil me enrolar, né, pela experiência que eu tenho, porque eu sei como é que as coisas funcionavam. Então, sem sombra de dúvidas, é muito importante para a minha atuação essa experiência prática, e nenhum processo consegue desenhar isso de uma forma precisa. Se o juiz não tem uma experiência de vida, fica muito difícil perceber esses pormenores da nossa vida cotidiana. Que você teve acesso na prática, né? Exato. E pegando um gancho na sua resposta, e me utilizando da sua experiência como professor, qual é hoje o maior déficit na carreira jurídica sobre essa experiência prática? Tanto nos estudantes, nós sabemos que não saem da faculdade prontos a exercer as profissões, como advogado, na iniciativa privada, tanto para aqueles que querem iniciar na carreira pública. Qual é o que você identifica como o maior problema? Olha, eu vivi a formação jurídica numa época diferente que a gente vive hoje, né? Então, eu ainda peguei uma época nas universidades em que nós éramos muito cobrados, era um volume de leitura muito grande, era um volume muito grande. A educação, por conta da mudança das gerações, foi mudando, e hoje isso está um pouco diferente. Hoje o maior desafio do professor é disputar a atenção com o telefone celular. E a internet, por outro lado, vem de uma facilidade muito grande. Você abre um Instagram hoje, está todo mundo dizendo: não, faça isso que você vai ser um grande advogado, faça isso que você vai passar no concurso, você que advoga e quer ganhar tantos mil por mês,
faça o meu curso que você vai ganhar em 3 meses 200 mil reais. Então, a internet ela é um lugar que vende sonho, mas um sonho sem base. O que eu digo para os meus alunos e digo para quem está buscando não só sucesso na advocacia, mas também sucesso no concurso público, é que para nenhum desses caminhos existem atalhos e que o único caminho que você consegue construir credibilidade, você consegue construir resultados efetivos, um retorno positivo daquilo que você emprega para se formar enquanto jurista, é aquilo que sempre funcionou. Leia muito, trabalhe muito, se dedique muito, porque o direito ele se tornou um ramo muito competitivo pelo número de pessoas que se formam, mas para quem é bom e para quem tem qualidade, ainda é uma carreira excepcional, seja na advocacia ou seja na carreira pública. Se você quer ter um pouco mais de estabilidade, mas vai ficar limitado ao teto do serviço público, as carreiras públicas são ideais. Se você não quer esse limite do funcionarismo público e você tem uma veia mais empresarial, que eu acho que é uma realidade que se exige hoje da advocacia, a advocacia é o melhor caminho para você. Independentemente do caminho, faça sempre o seu melhor, se dedique, porque para quem é mediano, o nosso ramo não tem mais lugar. Né? Reflexivo mesmo, realmente é. E eu concordo perfeitamente. A competitividade ela é inquestionável pelo volume de advogados, mas sim, a gente confirma que o mercado, para quem se destaca, para quem entrar com qualidade, ele não reflete essa mesma dificuldade em relação à quantidade, não. A qualidade é numa proporção infinitamente inferior. Então, não é fácil, mas é simples se destacar. Uma recorrência da qualidade com o tempo, sem nenhum método que traga algum atalho, ou pelo menos eu não consegui ter acesso a ele, e os resultados vêm. E também, mais uma vez, me utilizando da sua resposta, você passeou rapidamente por uma bifurcação que é comum no profissional do direito. Né? Eu vou para a carreira pública ou eu vou para a iniciativa privada? Você expressou questão sobre a vontade. Eu acredito que as nossas vontades elas têm que respeitar muito as nossas inteligências. A gente tem que tomar as decisões que vão ser mais curtas até onde a gente quer chegar, né? O mínimo esforço, mas o esforço ele é necessário. Identificando isso, assim, Marcelo, o que é que você acha que o profissional tem que se avaliar também para decidir qual é o percurso que ele vai traçar? Se ele vai para a carreira pública ou se ele vai para a iniciativa privada? Porque ele pode nascer pegando um martelinho lá e batendo. Se ele não tiver a capacidade de aprender, de estudar, se ele não tiver uma resiliência de entender que existe um certo tempo sem nenhum proveito econômico até que o proveito econômico venha, vai ser uma escolha muito difícil. Do contrário, se ele quer ser um grande advogado, se os filmes preferidos desde que ele se entende por gente são júris, aquela oratória, mas é um cara que não tem um controle financeiro, ele não tem uma capacidade de gestão mínima de si e de pelo menos mais um ambiente coletivo, de pelo menos mais um outro advogado, um estagiário, quem sabe, para crescer, também vai ser um caminho muito tortuoso, né? Então, se nós desrespeitássemos a missão e fôssemos olhar para si, assim, o que é que você identifica hoje quando está dando aula, ou até mesmo identificou em si, né, que foi advogado e optou pela carreira pública, que é interessante que o candidato ou o advogado tenha para tomar a decisão. Olha, eu gosto muito de um poema espanhol que diz assim, todo caminho é só um caminho. Avalie o homem, o seu coração, para saber se existe coração naquele caminho, porque no final todo caminho é só um caminho. Então, eu acho que a primeira coisa é você ver se aquela escolha ainda tem um pedaço de você nela. Independentemente se você escolhe a advocacia ou a carreira pública, tem uma parte de nós que vai nessa escolha. Mas elas são escolhas que demandam habilidades diferentes. E aí, muito no sentido do que você falou, de que esse nosso desejo deve respeitar as nossas capacidades. Talvez você, no serviço público, não seria o profissional que você é hoje na advocacia. Seria um servidor público mediano, um servidor público que não fosse sequer feliz com o que faz. Mas você fez uma escolha e hoje você é bem-sucedido na sua advocacia. Mas por quê? Porque há uma certa compatibilidade com as habilidades da pessoa, com o caminho que ela escolhe. O que eu vejo muito é você escolhe a advocacia, mas não se prepara para a advocacia. Qual é a advocacia moderna hoje? O advogado moderno ele tem que ser um bom gestor,
ele tem que entender de negócio, ele é empresário do próprio negócio, ele tem uma série de habilidades que também caminham paralelamente à qualificação técnica, tem que estudar, tem que estar inserido no meio. E essas habilidades são diferentes daquele que vai para a carreira pública, né? Então, muitas vezes, a pessoa escolhe a advocacia, mas não tem essas habilidades, vai sofrer. E outras, essa pessoa recém-formada escolhe a carreira pública, passa 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5, 6 anos, não passa em nada, não passa em nenhum concurso e acha que o concurso é a única porta para a prosperidade financeira e profissional. Não é. Existem diversas outras portas. Tem o viés acadêmico, a pessoa pode se tornar um grande professor, inclusive um professor internacional, ganhar muito dinheiro publicando livro, uma série de coisas, pode ir para a advocacia. Tem também as carreiras públicas, mas elas não são o único caminho, existem outros. Então eu acho que há uma mistura um pouco de desejo, o quanto de coração ainda há em um determinado caminho que a pessoa escolhe, mas também a pessoa tem que sempre avaliar as habilidades que eu tenho como pessoa e que eu desenvolvi como profissional, elas são mais úteis no concurso ou na iniciativa privada? Porque você pode estar perdendo um grande advogado para um cargo mediano no serviço público. Perfeito, eu acho que ser bom tem uma perspectiva de trazer muita realização do que ser o que a gente imagina que vai ser adequado, né? Porque a nossa capacidade de imaginar mesmo o que a gente vai fazer é pequena, né? Exato. Eu tinha muito pouca ideia de como é que seria a minha profissão. Então eu acho que a escolha racional ela é mais segura. Resguardado aqueles que de fato têm uma paixão extraordinária, né? E nós sabemos também que existe, né? Mas nós não estamos conversando aqui com uma pessoa, mas com todos, né? Os ouvintes. Vamos agora para onde você está. Você está hoje num cargo mais de gestão do sistema judicial, né? Não vou falar sobre uma hierarquia, embora para mim, uma análise do profissional do direito há, porque para mim, na prática, quem está decidindo, naturalmente é uma hierarquia, não importa onde se senta, não importa o que a lei diz, mas vamos colocar você como um gestor do sistema judicial. E a experiência que você teve por percorrer o sistema judicial, desde a execução até um lado, depois o outro lado. Como é que você identifica hoje o maior gargalo para realmente a aplicação da lei para trazer bem-estar para as pessoas? É a morosidade da justiça? É a dificuldade da polícia em obter eficiência com a falta de pessoal? Qual o maior gargalo do sistema judicial? Eu acho que o maior gargalo que a gente tem hoje é cultural. A gente tem uma cultura de judicialização dos conflitos muito grande, né? Então, você tirar isso da população é muito complicado, né? E com o número que a gente tem de advogados no Brasil, quanto mais advogados nós temos, mais processos nós vamos ter. Então, não há uma cultura jurídica de solução de conflito de forma extrajudicial. Eu acho que a população não consegue nem valorizar o advogado se ele disser para você, não, eu não vou entrar com um processo, nós vamos resolver de outra forma. Acho que a população vai olhar para aquele advogado e não quer trabalhar, porque o trabalho do advogado está muito vinculado à distribuição de um processo judicial. Isso não acontece em países desenvolvidos, onde a advocacia consultiva é muito desenvolvida, até muitas vezes mais do que a advocacia contenciosa. Mas a gente não tem essa cultura. Então, quando eu não tenho essa cultura, eu tenho a distribuição excessiva de demandas por todo o judiciário. O que isso acarreta? Nós não temos estrutura para dar vazão. Então, tem varas aqui no Ceará que tem de distribuição inicial de processos 350, 400 processos. O CNJ determina que eu tenho o dever de julgar o número de processos que são distribuídos. Como um juiz fazendo audiência, fazendo inspeção, fazendo uma série de outras obrigações administrativas que a gente tem, vai conseguir fazer 350 sentenças. O juiz tem 2 assessores, tem lugar que tem 3, eu tenho 2 assessoras. Somos 3 para fazer minutas. Não dá. Então, assim, eu acho que é cultural. Acho que o principal problema hoje é o número de processos que são distribuídos. E eu não estou transferindo essa responsabilidade do Poder Judiciário de dar uma resposta para essas pessoas, para elas, né? Nem para a advocacia,
Mas esse é um dado da realidade, né? Nós temos uma distribuição muito grande de processos, um volume muito grande de processos, e nós não temos estrutura física para atender, né? Não temos estrutura física no próprio Poder Judiciário e também não temos estrutura física nos órgãos que interagem com o Poder Judiciário, como você mencionou, a polícia, né? O sistema de assistência social dos municípios, que é muito precário. A gente está melhorando, nós temos vivido uma expansão do Poder Judiciário, reforma de fóruns, mas até que isso surta efeito, e eu não sei também se quanto maior a capacidade do Poder Judiciário em julgar, maior vai ser o número de processos, talvez a gente tenha um aumento, mas eu acho que o principal problema é cultural. A gente precisa aprender a resolver nossos conflitos por nós mesmos, enquanto sociedade, sem depender do judiciário para tudo e deixar o judiciário para aquilo que for mais importante. É um fato, né? Sem atribuir responsabilidades, é um fato e eu contribuo negativamente para esse fato, porque eu realmente gosto muito de processo judicial. Eu aqui no escritório, assim, a gente tem um consultivo empresarial, tributário, mas eu gosto bastante de me valer de um juiz para resolver o meu problema. Estaremos lá. Eu prefiro dar entrada no processo que é um banco. É uma coisa incrível. Eu gosto de alguém que decida. Às vezes eu queria ter um juiz dentro da minha casa, que não fosse aqui dividisse a vida comigo. Ter uma terceira pessoa para pudesse resolver. Essa questão extrajudicial, ela é mais desgastante quando não tem um terceiro poder. Eu gosto realmente. Resolva o meu problema, né? Só que é muita gente querendo que você resolva o problema. E eu acho que é cultural também, porque muitas vezes se você for no banco, é mais burocrático do que a própria justiça. Então, eu acho que a gente precisa rever isso como sociedade, né? Inclusive, a boa parte dos nossos problemas, eles são culturais, né? Boa parte, passam até nas nossas atitudes. Que eu prefiro sempre ficar calado. Criticar, mas eu estou contribuindo bastante. Você teve um percurso extenso para a magistratura e isso lhe tornou, com certeza, um juiz mais completo. Como você mesmo disse, eu não sei os custos também, mas indiscutivelmente você é um juiz mais completo, né? Acho que ninguém discordaria disso. Também não acho que esse percurso ele seja simples, né, de ser replicável. Realmente é uma exceção. Mas qual é a tua perspectiva assim, para aquele profissional que quer se tornar um bom juiz? Qual seria um percurso, não um mínimo, mas razoável para que ele chegue na carreira com a capacidade maior de receber um ônus tão grande? Existem alguns colegas, uma colega bem próxima de mim que discorda do meu ponto de vista, mas eu fico extremamente inseguro quando você sai de estudante para ser juiz. Eu acho que são muitas inteligências que têm que ser trabalhadas ali para ter aquela capacidade de julgamento e todas as capacidades acessórias, né? Para gerir a vara, para aguentar uma pressão, cobranças. Mas é o que temos. A tua perspectiva, assim, o que é que seria um percurso pelo menos razoável para que se chegue na carreira com uma maior segurança para si e para a sociedade? Se já for uma escolha do estudante, eu quero a carreira pública, eu acho que um caminho que é muito viável hoje, a gente tem uma série de programas de estágio, não só no judiciário, mas a gente tem programas de estágio muito consolidados no âmbito do Ministério Público, no âmbito da Defensoria Pública, no âmbito das procuradorias, tanto na Procuradoria Municipal quanto estadual. Esse contato ainda na formação é muito importante. Então, se você quer carreira pública, eu acho que o primeiro passo é tentar fazer um estágio no órgão público, porque o estagiário vai ter um primeiro contato no balcão com pessoas com problemas reais, vai ter contato com a estrutura que lhe é fornecida, e que é uma estrutura sempre finita, não é infinita, né? O judiciário, nenhum órgão público é financiado por dinheiro árabe, né? A gente tem um problema material, então isso já dá uma realidade. Depois da formação, nós temos outros programas também, como um programa de estágio de pós, que proporciona aquele que já está formado e que cursa uma pós-graduação ficar 2 anos no tribunal como estagiário de pós, em que ele vai ter uma carga de responsabilidade maior do que ele tinha quando estagiário da graduação, e isso também vai inserindo, até que a pessoa se direciona para o concurso. Eu não acho que assumir qualquer compromisso profissional
seja impeditivo ou atrapalhe os estudos. Muito estudante acha, não, vou ficar só estudando, não vou fazer um estágio de pós, não vou fazer um estágio aqui, não vou ter contato porque isso vai atrapalhar meus estudos. Eu a vida inteira trabalhei e estudei. Eu não passei nenhum momento de todos os concursos que eu passei só estudando. Então eu acho que a pessoa ter essa noção de eu não quero ser só um juiz, eu não quero ser só um promotor, um defensor, eu quero ser um bom juiz, um bom promotor, um bom defensor, um bom procurador, qualquer carreira pública, direcionar não só o estudo, mas também a formação profissional, passando por esses programas de estágio, que eu acho que já é um bom começo. Não resolve, a gente falou disso aqui, de que toda forma de se contratar magistrados no mundo inteiro, ela tem seus problemas, mas é melhor um juiz que tenha passado pelas vicissitudes de uma vara, de entender os problemas das pessoas, os problemas reais, como estagiário, ainda que com uma responsabilidade diminuta, mas ele tenha esse contato melhor do que, por exemplo, um juiz que se forma, passa 3 anos estudando, dali ele vai e assume uma vara, a dificuldade vai ser muito maior. Marcelo, eu vou até explicar a minha reflexão sobre essa dificuldade de fazer essa transição de estudante para a carreira pública. Porque não é que eu acho que o estudante ele também pode fazer uma transição diretamente para a advocacia. Mas, diferente da carreira pública, a advocacia, ela vai sendo construída. Se você optar pela iniciativa privada, não importa se você for para um escritório, se você for empreender, as experiências elas vão sendo apresentadas de forma gradativa. Se você for para o escritório, você vai ser um advogado júnior, vai receber aquelas atribuições que naquele momento lhe competem. Se você for empreender, seu primeiro mês você vai ter um processo, 2 processos, e esse aumento vai acontecendo. Então você realmente só vai ser um advogado pleno, tendo funções minimamente comparáveis a um juiz, a um defensor, a um promotor, ao decorrer de tempo. Muitas vezes mais tempo do que o que seria necessário se você sentasse exclusivamente para estudar 5, 6 anos. Na magistratura, na promotoria, na defensoria, você já chega com tudo rodando e rodando muito mais do que você consegue suportar, né? Eu não consigo lhe cravar, mas o que você recebe de processos em um mês, no seu primeiro mês como magistrado, eu acho que o meu escritório com 1 ano e meio ainda não tinha. Com 1 ano e meio ainda não tinha. Então, quanto tempo eu não tive para aprender a administrar aquela quantidade? Falando da quantidade em pessoas, então, eu acho que o meu escritório só foi alcançar uma quantidade de pessoas de uma vara com 10 anos de operação. Então, por isso que eu penso que tem que haver o amadurecimento do profissional. Não é que para advogado ele possa começar de imediato e para a carreira pública, não. Deixa eu fazer só uma atualização. O CNJ é tão sensível em relação a esse ponto, né, não é só uma crítica sua, é um reconhecimento do próprio judiciário, que nós formamos juízes inexperientes para o volume de trabalho que é apresentado, que no ano passado foi alterada uma resolução e a partir das próximas contratações, um juiz mais experiente ficará responsável por supervisionar, aconselhar, ajudar esse juiz no início da carreira durante esses primeiros 2 anos da carreira. Que a gente não vai saber se vai resolver, mas já vai ser de grande ajuda eu não tive isso, né? Eu entrar para ser juiz e ter um juiz mais experiente, ó, Marcelo, nesse caso você faz assim, você faz assado. Então, é um aperfeiçoamento, vamos ver se melhora, né? Mas parece uma excelente estratégia, um suporte, né? Um suporte. Marcelo, já estamos aqui extrapolando o tempo que havia pedido para você. Passeamos sobre a sua experiência com as possibilidades que a gente tinha. E eu queria que você encerrasse comunicando assim para os nossos ouvintes, que a maior parte eles estão em transição, no início de carreira, aquela informação que você gostaria muito de ter recebido antes de tomar as suas decisões, assim, aquele conselho mesmo abertamente, aquilo que você gostaria de saber antes. Bom, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, você que ainda é estudante de direito, eu sempre me pergunto assim, o que eu teria feito de diferente se eu pudesse voltar no tempo? Eu teria estudado mais, eu teria levado mais a sério
essas pequenas tarefas do dia a dia, porque lá na frente tudo isso vai fazer muita falta, seja na sua carreira como advogado ou seja no seu estudo para o concurso público. A principal formação do jurista é na universidade, então se você ainda está nesse processo, leve a sério, se dedique, não há nenhum atalho para o sucesso profissional, para o sucesso financeiro, tudo é conquistado com muito esforço. Então, colocando isso como a pedra angular da tua formação, tenho certeza que você que nos assiste, que nos escuta, vai ter uma carreira de sucesso. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado.